Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um domingo Bisurando com o Pirata. E hoje o nosso convidado especial da casa já, retornando ao nosso programa, nosso querido Caveira, subcomandante da Brigada Militar, Coronel Douglas, vai falar tudo sobre a etapa dele como aluno, como foi gerir o Batalhão de Operações Especiais, que nesse ano completa 35 anos de operações especiais aqui no Rio Grande do Sul. Coronel Douglas, seja bem-vindo, retornando ao Bisurando com o Pirata para a gente falar um pouquinho dessa caveira que o senhor tem aí, que o senhor tanto orgulha. Bom, primeiro, obrigado pelo espaço. Eu vindo aqui para o programa, eu estava me lembrando, né, do que foi essa divisão de águas na minha vida, né? Eu acredito que eu tive duas, e uma delas foi a questão do curso de operações especiais, né? A primeira foi quando eu entrei no Colégio Tiradentes, ali definiu a minha vida, né? E depois, já dentro da Brigada Militar, quando eu fiz o curso. Ali eu tive uma outra, olha, que caminho seguir e de que maneira, né, fazer isso. Então, esses dois momentos na minha vida, né, eles são bastante significativos porque definiram o que ia acontecer dali para frente. Como foi ser aluno do curso de Operações Especiais? O primeiro é para conseguir ser aluno, né? Eu vou te dizer que, assim como o atual comandante do BOP, né, o Tenente Coronel Santos Rocha, né, o Comando 07, né, quando eu entrei na brigada e eu comecei a ver o que eram as operações especiais no Estado, ainda sem recursos como internet, essas coisas, tu tinha que ir lá e ver, né? Não tinha como buscar numa enciclopédia. Então, lá eu já tinha essa necessidade de querer ver o que era, né? Quando eu me transformei em aspirante da brigada lá no ano de 94, logo na sequência abriram os editais para o primeiro curso, o curso que acabaria formando o Coronel Ikeda, né? E a geração do Coronel Ikeda, Vieira, César, né? A citar só. Então, e nós não pudemos nos inscrever naquela época. Sério? Porque nós éramos recém-formados, né? E não nos deixaram. E eu me lembro que me passou pela cabeça já me inscrever naquele momento. Imagina, vamos botar 95, né? Eu já queria em 95. Do ano de 95 até 2005, quando eu consegui fazer o curso, eu tentei, de outras maneiras, tentar virar aluno de um curso de operações especiais. E todas as vezes, durante esses 10 anos, o comando da instituição negou. Então, eu quis ir fazer em São Paulo, eu quis ir fazer em Minas, né? E não consegui de jeito nenhum. E as portas não eram tão facilitadas como é hoje, para que policiais militares buscassem algum tipo de capacitação. Hoje a nossa instituição, aí, o FEOL, o Luíde, a gente briga por capacitação. O ano passado aí foram mais de 70 capacitações das mais diferentes áreas, desde a comunicação social até operações especiais, choque comunitário, PROERD. Na época não passava de 5 capacitações. Meu Deus. Então as pessoas se degladiavam para conseguir uma vaga para aquela turma. E o curso de operações especiais não era algo tão fácil de se conseguir, né? Então, ali pelos anos 90, nós tínhamos tido, com o curso que formou o Coronel Ikeda, 2 ou 3. E deu. O que mudou para quem se inscrevia para um curso de operações especiais na década de 90 para os tempos atuais de hoje? Mudou a questão do conhecimento. Mas assim, pelo prisma do aluno, né? Quando eu fui fazer o curso, se eu quisesse saber alguma coisa de um curso de operações especiais, eu tinha que conversar com alguém. Fisicamente falando, né? Ou por telefone, eu tinha que... me conta o que aconteceu lá. Hoje o aluno não precisa. Ele, do seu celular, ele pode obter relatos, ele pode ver até vídeos. Coisa que na década de 90... Deus o livre. E os inícios dos anos 2000, nós não tínhamos. Vamos lá, o Bisurando com Pirata, qual é o melhor coturno para usar? Tem algum macete para eu sofrer menos ou para eu passar aquela etapa de uma maneira mais fácil?
Não, tu só descobria fazendo, né? Então, isso basicamente mudou. E aqui eu não estou falando nem do avanço das técnicas, eu estou falando do aluno. Eu quero ser aluno, tá? Mas como é que vai ser a minha vida como aluno lá? Entendi. Na década de 90 e início dos anos 2000, tu descobria na hora. E se tu não tivesse te preparado da melhor maneira possível, ou se tu não tivesse lá o corpo, a saúde, a mente alinhados, tu não passava. E qual era teu número de aluno? 0,1. 01 no curso. Pegou a testa do turno ali. Frente e retaguarda, não tinha. Já tô até vendo a cena. Quem era o 01? E quem é o Douglas depois que deixou a numérica? O que um curso de operações especiais entrega? Vamos lá. Eu acho que isso é importante, porque eu entro no curso e visto pela coordenação como um oficial arrogante, extremamente inflexível, um cara milico a extremo, né? Era assim que a coordenação via aquele aluno 01. Ou seja, o S da simpatia teu Não tinha. Não tinha nem da coordenação e nem dos meus colegas de turno, né? Muito menos, né? Então, e o nosso turno, ele era diferente porque nós tínhamos alunos de outros estados. Pela primeira vez vinha em peso alunos de outros estados, né? Então, foi uma seleção que começou só de oficiais da brigada. Nós começamos em 32. Meu Deus. Em 32. E já na primeira semana ali nós éramos em 17. Na primeira semana? Na primeira semana, sem falar dos estrangeiros, que eram em torno de uns 10. Tá? Então, o crivo foi muito exigente naquele momento, na parte física, na parte psicológica, né? Nós temos algumas fases do curso ali, acho que no primeiro dia virou em 15, 17, né? E a gente vai para a primeira semana e as provas vão tirando do turno alunos que não tinham condição, ou fisicamente, ou moralmente até às vezes, né? De dar continuidade naquilo. Não tinham aquela resiliência para dar o próximo passo, né? Então, o aluno Douglas, lá, quando entrou o 01, quando me deram lá o meu número, ele era visto por todos dessa maneira e te confesso, eu era muito inflexível, muito rígido, né? O que como é que eu vou dizer? Acho que é uma expressão, né? O senhor era radical. Entre estar certo e ser feliz, eu preferia estar certo. Sempre. E por isso a minha trajetória profissional foi uma trajetória onde eu saí muitas vezes machucado, né? Por conta dessas minhas decisões. Eu não tinha flexibilidade quase que nenhuma. Então, entre estar certo, se eu botasse na cabeça que eu estava certo, eu ia até o fim. Eu não tinha flexibilidade nenhuma. E isso, na vida real, na vida como ela e principalmente para liderar lá um turno, para liderar situações de operações especiais, ela não é uma característica muito adequada, né? Ter persistência, estar convicto das suas decisões, ok. Mas ser inflexível, isso vai te gerar alguma coisa que tu não quer. Então, tu tem que estar se moldando a cada circunstância, né? O estar certo de qualquer jeito, isso vai te criar muitos dissabores, né? Tanto operacionais como pessoais. Então, o Douglas, quando ele entra no curso, ele é assim. E quando ele já sai diferente disso, né? Ele já sai, eu te diria que muito mais humilde do que eu entrei. Mas muito mais humilde do que eu entrei. Eu já tinha algumas coisas que eu carregava comigo, de traços assim, de ser uma pessoa, de se aconselhar com qualquer um,
que pudesse me oferecer alguma espécie de conhecimento ou me desse elementos para que eu pudesse vencer obstáculos. Independente se fosse um soldado, se fosse alguém da sociedade. Eu já era assim. Mas o curso me ensinou que isso talvez devesse ser a minha melhor ferramenta para vencer obstáculos. A humildade. Né? A capacidade de tu receber, de querer receber ajuda de quem quer que fosse. Tudo visando o quê? Um objetivo maior, que era vencer algum perrengue operacional ou até pessoal. Então, o curso, eu vou dizer que ele me trouxe muito disso. Né? Então, lá o aluno que entra como xerife de turma e que a coordenação tenta quebrar a todo momento, né? Tanto fisicamente quanto psicologicamente, foi um aluno que teve esse obstáculo para aprender a ser flexível e aprender a ser cada vez mais humilde. Mas eu não sei nem se é o privilégio, né? Mas o presente de Deus de participar de 6 Coespes na condição de produtor. E de fora a gente já consegue mais ou menos imaginar o que é um curso de operações especiais. E não tem como, em 18 anos de carreira, não internalizar alguns conceitos ideológicos, como os 11 mandamentos. E nos 11 mandamentos você vê que você tem o norte de um homem de operações especiais. Né? Espírito de corpo, versatilidade, agressividade controlada, controle emocional. Enfim, de vários eu não vou falar todos aqui. Eu sei que vai ser difícil essa pergunta, mas dos 11, qual deles é o seu maior desafio, todos os dias? O controle emocional. Eu te digo, todos nós temos dois monstros, né, brigando dentro do nosso peito. Né? Um dizendo, às vezes, para botar toda a tua carga emocional para fora, e um outro dizendo assim, controla. Né? Às vezes tu tá em situações que tu quer explodir. E tu tem capacidade de explodir e aniquilar tudo que está na tua frente. Porque tu tem aquele poder. Porque tu tem aquele conhecimento, né? Mas tu saber controlar isso. E eu te digo hoje, né? O que mais ao final do dia, quando eu faço um debriefing do que eu fiz e do que eu podia melhorar, o que eu mais me cobro é quando eu perco, por uma fração de segundo, o meu controle. Quando eu elevo o tom da minha voz com algo que está me incomodando. Quando eu tomo uma decisão que eu poderia ter moldado ela melhor. Porque daí eu não tive o devido... Eu deixei a emoção passar por cima da razão. E uma coisa que acaba confundindo os sentimentos. Controle emocional e o outro que eu acho que anda... Diria assim, se tivesse um gráfico, eu acho que eles andam assim. Controle emocional e agressividade controlada. Porque se logo tu tem um controle, logo tu controla a agressividade. Só que são duas nomenclaturas. Uhum. Qual é a diferença do controle emocional e da agressividade controlada? Um homem de operações especiais, ele recebe uma gama de conhecimentos para destruir os obstáculos que ele tem pela frente. Tá? E ele pode realmente fazer terra arrasada. Mas em operações especiais, é isso que tu quer? Não, não é isso que tu quer. Tu não quer simplesmente entrar numa sala com reféns e aniquilar a vida naquele ambiente. Tu quer neutralizar o agressor. Tu quer tirar o maior número de pessoas vivas lá de dentro, inclusive o próprio agressor. Talvez essa agressividade controlada, ela vai nesse sentido. Eu tenho que graduar o que eu posso jogar para fora, né, desses dois monstros que estão no meu peito, o que eu posso jogar para fora e até que limite. É como o Brecher, que tem que explodir uma porta. Ele, ao colocar o explosivo, ele pode aniquilar o prédio. Mas é isso que ele quer? Não, ele tem que
fazer os Dosar. cálculos, tem que ver o que vai acontecer para ele simplesmente mexer no dispositivo da fechadura da porta. Tão somente. Essa agressividade controlada é a capacidade de uma pessoa que tem o dom, né, ou adquiriu a capacidade de fazer terra arrasada e não fazer isso. Né, a gente vê nos filmes hollywoodianos, né, pessoas que em cenários de guerra, podendo tão somente fazer um prisioneiro de guerra, eles acabam torturando, eles acabam matando, eles acabam fazendo cenas dantescas, quando poderiam fazer muito menos. Mas o fizeram por quê? Eles tinham o poder, eles tinham a capacidade, tinham as ferramentas para fazer isso. Então essa agressividade controlada vai nesse sentido. E ela é calcada de muitas coisas, né? Moralidade, sentimento de dever, né? E como eu te disse anteriormente aqui, né? A questão do poder, o poder ele acaba te corrompendo, né? Quem tem o poder, ele pode fazer o mundo, né? Um policial militar nosso na rua, ele tem o poder de vida e morte numa ocorrência. Um ato dele pode mudar a vida de um cidadão, para melhor ou para pior. Então, é importante que essa questão de fazer o controle da sua agressividade, quando tu atua, principalmente quem tem o direito de atuar com força, até letal, para proteger a sociedade. Então, ele tem que ter essa questão de controlar o que ele pode e o que ele não pode. Pergunta emblemática. O senhor já matou? Já. Qual o sentimento? Temos o sentimento do dever cumprido. Mas eu sempre digo, né, não é uma coisa fácil e não é uma coisa que dê para bater no peito e sentir orgulho disso. Por quê? Porque nenhum ser humano veio a esse mundo para ser carrasco. Nós não somos carrascos de outros seres humanos. E, pelo menos aqui o Douglas te dizendo, tem um peso fazer isso. Esse peso é um peso, tem uma carga emocional nisso gigante. Quando a gente entra nessa profissão, na carreira de policial militar, ela te traz um monte de coisas boas e um monte de coisas que tu vai ter que passar que não são tão boas. Por exemplo, em algum momento tu vai te deparar e ter que defender a sociedade. Para defendê-lo, tu vai ter que tirar a vida de alguém, às vezes. E eu vou te dizer que talvez o pior ainda, pelo menos para mim, é dar o sinal verde para uma equipe ter que fazer isso. Né? Isso para mim é pior. Porque no momento que eu dou o sinal verde para uma equipe entrar numa área de mata, buscar elementos que fizeram atrocidades num pequeno município, como era o caso do Novo Cangaço, eu tô trazendo para mim uma carga gigante, porque assim como pode aquela operação resultar só em elementos que criaram mal à sociedade, levar à morte, por exemplo, num confronto, eu também posso estar dando a ordem para um colega meu enfrentar a morte e acabar perdendo para ela. Então, essa carga emocional, pelo menos para mim, ela é pior do que eu executar a ação. Porque daí, quando eu estou executando a ação, é eu. Como é que é? Se der errado, A responsabilidade é tua. é só minha. Agora não, quando eu mando alguém fazer, essa responsabilidade, porque é eu que vou ter que enfrentar a família daquele policial depois se ele morrer. É eu que vou ter que dizer que fui eu que mandei ele lá. Então, hoje, por exemplo, eu e o Coronel Feoli, por que a gente briga tanto por dar condições para a nossa tropa? Condições de trabalho, viaturas semiblindadas, espargidores, enfim, toda uma série de... E aqui, quando eu falo isso, eu estou também me referindo aos operadores especiais do BOP. Entendi. Aos operadores, a nossa aviação da brigada. Né? Então, por quê? Porque isso tudo tem um peso para nós. O ano passado, Pirata, nós tivemos 5 policiais militares que não voltaram para casa. Quem escalou eles para ir para as ruas fomos nós.
O ano passado a gente teve 311 brigadianos e brigadianas que antes de voltar para casa tiveram que passar por um hospital, porque eles se lesionaram durante o atendimento de ocorrências. E quem é que botou esses brigadianos na rua? Fomos nós. Então, essa responsabilidade nos carrega, porque olhar para a família de um policial que pereceu atendendo a sociedade é pesado. Não é uma coisa que a gente faça de uma maneira tão tranquila. Saímos destruídos quando vemos isso. E o que a gente mais faz no dia a dia pode ser um ato administrativo simples para alguns. Mas tudo que a gente faz é visando que a gente, a cada ano, diminua o número de brigadianos e brigadianas feridos no atendimento e principalmente mortos. Né? Nós não queremos isso. Imagina numa operação especial, tu perder um operador especial num confronto, numa ocorrência com refém, no desarme de um aparato explosivo, agora, por exemplo, num cerco que está acontecendo. Isso seria terrível para nós. Então a gente busca de todas as maneiras nos aparelhar para que isso não aconteça. Né? Lá o operador Douglas, que viveu patrulhando, né? Eu tenho, entre idas e vindas no choque, eu tenho 17 anos. Nossa. Né? Então, eu fiz muita repressão ao crime. E dentro dessa repressão eu te digo, sabe qual é o papel da Polícia Militar? É prevenção. O que a sociedade mais quer não é ver nas páginas dos jornais prisões, apreensões de armas. O que a sociedade quer é quando ela for na praça, ela vê o policial militar patrulhando aquela praça. Porque daí ela vai ter certeza que ela está segura para deixar o seu filho caminhando, para ela poder fazer o seu passeio, enfim, tomar o seu chimarrão. É isso que a sociedade quer. A sociedade se assusta quando ela é colocada à mostra do lado ruim dela. Aquele vídeo que recentemente veio à tona, em que um elemento faz vários disparos de arma de fogo e acaba atingindo, né, o corpo de um policial militar por 4 vezes, né? 2 no peito, 1 no abdômen e 1 no joelho. O que choca? Por que choca a sociedade quando vê aquilo? Porque ali naquele vídeo está exposto o lado ruim do ser humano. Aquele vídeo mostra o que de ruim um ser humano pode fazer quando ele não tem a sua agressividade controlada. O que fez com que aquele ser humano efetuasse tantos disparos contra outro? Aquilo foi o que chocou. Óbvio que está todo mundo feliz e faceiro, porque o policial não pereceu naquele ato. E aquele ato que aconteceu esse ano se soma a outros 8 eventos em que nós tivemos policiais militares alvejados por disparo de arma de fogo. Aquilo ali parece que foi montado, né? Cena atrás limpa, bem iluminada, câmera centralizada, no ângulo adequado. Eu assisti várias vezes aquilo e falei, não pode, tá muito perfeito. Né? Luz, mas aquilo tudo. ali acontece várias vezes ao dia. O ano passado nós tivemos uma média de 2 confrontos armados dia. 2. Nós tivemos 2 confrontos daquele mesmo gabarito ali, por dia no estado do Rio Grande do Sul. E perdemos, né, nesses confrontos, 5 policiais militares. A sociedade teve a grata satisfação de ver só o lado ruim ali daquele sentimento de querer matar outro ser humano. E não viu o brigadiano morrer. Mas poderia ter visto um brigadiano morrer, já naquele ato. Tudo deu certo. Tudo deu certo. Para as pessoas de bem. Né? Aquele que queria o mal da sociedade, aqueles brigadianos não estavam ali de graça. Eles estavam participando de uma operação contra o roubo e o furto de veículos. Porque o indicador naquele local subiu. Então aquilo ali tudo era baseado em evidência.
A estatística apontava para que os brigadianos estivessem ali. E engraçado, né? Acho que aquele vídeo ali, ele mostra uma série de coisas assim para a gente tirar como Muito. experiência, né? Recentemente a brigada ela foi acusada de ser racista e de ser abusadora dos direitos humanos. Né? Não defende Eu os direitos, acompanhei muito esse caso. né? E ali, engraçado, né? O agressor era um rapaz branco, Uhum. ele não estava usando um boné de pala reta, não estava com um casaco de moletom canguru, não estava com uma mochila e nem com tênis de skatista. E assim, a um grosso modo, aparentemente não se via tatuagens. É. Ué, mas não tem uma minoria raivosa que faz um barulho tremendo em redes sociais dizendo que o brigadiano só aborda o oposto disso? Então, ali, aquele vídeo, ele dá vários ensinamentos, né? E faz o contraponto do dia a dia do que os homens e mulheres da brigada enfrentam. A gente que é da área da comunicação, eu até brinquei, né? Já que o senhor entrou nesse assunto. Eu queria ver se fosse o oposto, né? Policial militar faz abordagem agressiva contra homem negro. Ou poderia ser homem branco atira em outro homem branco, policial militar. Como muda a narrativa quando aquilo não vai vender para o público externo ou polemizar de uma certa forma. E durante a entrevista com o policial militar aqui, acho que é Casani o nome dele, Casani. eu fiz uma análise, no meu ponto de vista, não é uma análise técnica, né? Mas baseada em cima daquilo que já aconteceu. Se é o policial militar que chega com aquela agressividade, efetuando 5 disparos, sem verbalizar, sem levantar a mão, vem pra mim, e ele chega ali incendiando, dando um carregador nele. Na opinião do senhor, como subcomandante e como caveira, onde estaria esse policial agora? Ah, com certeza estaria sendo processado. Mas quando é o inverso, Ah. aí pode. Por isso, a gente fala que como é bom hoje a gente ver no comando da instituição pessoas que passaram por cenários muito parecidos como aquele que a gente viu no vídeo, né? Porque a gente consegue ter o sentimento e trazer a perspectiva de mudanças, né? Mudança nesse cenário. A gente precisa mudar a legislação, a gente precisa espaços como o teu aqui para sensibilizar as pessoas. A imensa maioria são pessoas de bem que só querem argumentos para defender os policiais. Porque, e principalmente a Brigada Militar aqui no nosso estado, eu sempre digo, né? A nossa Constituição dá para a PM 3 garantias, ou 3 deveres para a Polícia Militar, né? O primeiro é o policiamento ostensivo fardado. Né? O segundo é o poder de polícia judiciária militar. E o terceiro, que as pessoas não têm a noção da dimensão, é a manutenção da ordem. Manutenção da ordem não é só segurança pública. É tudo. É tudo. É tudo. E eu acho que os casos que o nosso estado enfrentou ano passado de eventos climáticos, como foram aqui no pé da serra, no litoral, em Caraá, como foi no Vale do Taquari, Mussum, Roca Salles e Encantado, e Lajeado, Estrela e outros que só para citar, ali a gente mostrou que a Brigada Militar ela faz muito mais do que só segurança pública. Ela faz a manutenção da ordem. Então, é muito amplo. Nós cuidamos de tudo, né? E estamos dispostos para isso e fazemos uma preparação nos nossos quadros para isso. Por isso, a atividade policial militar, ela não é para qualquer um. E a de operações especiais, muito menos. Muito menos. O que é mais difícil? Conquistar o brevet ou manter ele? Sem dúvida nenhuma, manter ele. Por quê? Conquistar o brevet é um momento da tua vida.
né? Eu sempre digo que eu tenho várias pessoas que não fizeram o curso, mas elas têm um brevet imaginário no peito. Porque eles agem, eles caminham e se comportam como se brevetados o fossem. Só não tiveram aquele momento na vida para provar que o mereciam. Mas eles já se comportam como caveiras. Eu tenho várias pessoas. Várias. Agora, se manter na retidão, se manter como uma faca bem afiada, pronta para ser utilizada pela sociedade para fazer o bem, isso não é para qualquer um. Quantos eu vi, e acho que a sociedade, como é que é, as páginas sociais, usar uma expressão, dá um Google e tu vai descobrir brevetados que se perderam nessa jornada. Brevetados que não usam da sua conduta aprendida e tanto cobrada num curso de operações especiais, né? E depois eles se largam. Então, o curso ele tenta separar isso. Aquelas pessoas que não vão ter essa disciplina constante e consciente, mas sempre passa alguém. Tá? Mas o mais difícil é se manter naquela conduta, se manter sempre pronto para voltar às fileiras de um grupo de operações especiais. Se não estiver pronto fisicamente, mas pelo menos tecnicamente para ajudar num aconselhamento, numa instrução, numa decisão operacional. Se manter retilíneo não é uma coisa tão fácil. E eu vou dar um exemplo de uma pessoa que é comum a nós aqui. O Coronel Ikeda, quando ascende a comandante da capital, quando ascende a subcomandante e depois a comandante-geral, eu acho que ele é um belo exemplo de um comportamento retilíneo e que faz que esse comportamento dê uma respeitabilidade a ele muito maior do que os seus atos. Eu posso até não concordar com as decisões, mas olhando, ele é aquilo desde que ele era o comandante do GAT. O mesmo padrão de decisão ele tomou como capitão, como tenente-coronel, como coronel, em vários momentos. Quantas pessoas conseguem fazer... A gente usa muito a expressão do fio de bigode, né? Uhum. Não está escrito. Está prometido. Mas ele agiu de maneira retilínea. E se manter assim, no mundo de hoje, tão fácil de... Vou usar a expressão corromper, né? Não seria a mais adequada, mas te levar para um lado ou para o outro. E hoje a sociedade, às vezes, ela vai ao sabor do vento. Aquele que grita mais, nem vezes é a maioria. Mas se ele gritar mais, ele vai convencer os outros. E por isso me choca quando eu vejo agredirem a Brigada Militar, que é uma instituição de 186 anos, por um ato que alguém acha que foi ruim. E aí temos aí o caso de racismo aqui em Porto Alegre, temos outros casos. E não acreditar que a instituição corta na própria carne. E olha que nós temos fatos públicos para dizer isso. Quando erramos, nós admitimos e cortamos na própria carne. Então, a tua pergunta, eu não tenho dúvida em dizer isso. Porque eu vou te dizer, eu faço força para me manter agarrado àquilo que foi me ensinado lá no curso de operações especiais em 2005. Quem entende, quando eu falar aqui, vai se identificar. E é uma parte muito bonita que eu falo não, que eu escuto e não canso. E eu quero saber qual o peso para você. Quando eu falo você, senhor, não é falta de respeito não, porque a gente é amigo, tá? Que nunca envergonhemos a nossa fé, a nossa família ou os nossos camaradas. Qual o peso para o senhor? Puxa, né? Eu tenho acompanhado nos últimos dias aí a ida de muitos colegas para a reserva. Tá? E nesses encontros eu tenho tido a oportunidade, acho que única, de conversar com aqueles que nos antecederam. E olha os relatos, né? Nós que estamos hoje na ativa aqui, que estamos operando,
a gente pensa que as pessoas, a gente, sei lá, às vezes ninguém está nos vendo. Ao contrário. Aqueles que nos antecederam, os nossos familiares, né, diariamente estão nos observando. E eles estão, de uma maneira muito simplista, vendo se a gente está honrando aquele esforço que eles fizeram para que nós estivéssemos aqui. Aqueles que nos antecederam ergueram uma base sólida para que a instituição passasse por 186 anos. A nossa família, pais, mães, irmãos, a todo momento estão olhando para ver se o esforço que eles fazem no dia a dia, ou fizeram, e que nos trouxeram até aqui, está sendo digno de honra. Então, essa frase, ela tenta, de uma maneira muito resumida, dizer que a gente está sendo observado. E que aquilo que a gente prometeu para os nossos antepassados, quando entramos na carreira, e aquilo que a gente se comprometeu com a família, pedindo para que eles se renunciassem à nossa presença, fosse digno hoje. Então, eu carrego um sem número de pessoas em cada gesto meu. Quando nós salvamos uma vida, eu estou honrando todos aqueles que fizeram esforço para que as operações especiais nascessem há 35 anos atrás aqui no Estado. Quando eu consigo reduzir os indicadores criminais, quando eu consigo diminuir o sofrimento de uma comunidade que está passando por um perrengue, eu estou dignificando e trazendo orgulho para a família. Não só a minha, mas para a família daquelas pessoas que estão ali. O povo gaúcho, ele é tão agarrado às suas tradições, né? E eu acredito que o policial militar, ele é um guerreiro. Essa expressão de não trazer desonra, ela está carregada disso tudo. Está dizendo assim, todo mundo está te olhando. Querendo ou tu não querendo, alguém vai te cobrar se tu cometer um pecado aqui ou ali. Então, gasta toda a tua energia para tu valer a pena. Né? No curso, a gente é ensinado a se entregar de corpo e alma, não esperar o depois. Se tu tiver que morrer para executar aquela tarefa, tu morre. A parte engraçada agora. Eu vou dar alguns adjetivos aqui. Se o senhor não se identificar, o senhor fala qual o senhor era. Vamos lá. Moita, cara de paisagem, oferecidão, iniciativa, vamos pensar outro. A nomenclatura vai... quando a gente fala desonesto, não é desonesto de caráter, mas é aquele que sempre que conseguia, de alguma forma, ajudar o turno, passando pela coordenação, ou o piruão. Quem era o 01 no curso de operações especiais? Se você fosse se titular. Cara, eu acho que tu não falou, mas eu ia dizer que eu era o burro. Sério? Sério, eu vou te dizer o porquê. Mas o burro por falta de conhecimento ou porque caiu de paraquedas? Não, porque era a falta de conhecimento mesmo. Vamos lá. Eu entrei no curso como militar, e militar cumpre regras. Né? Cumpre regras. Então, se o instrutor te manda fazer 10 apoios, eu fazia os 10 apoios. Se o instrutor manda tu carregar todos os elementos do teu kit de sobrevivência, eu carregava. Então eu era o burro, né? Para dizer, né? Eu era o burro. E eu fui burro até o fim do curso. Graças a Deus, né? A minha carcaça me sustentou, né? Mas eu podia ter sucumbido por conta da minha burrice. Né? Eu não vou falar quem, né? Mas eu tinha lá um colega de turno que ele não carregava nada. Que ele não limpava o facão dele, que ele não carregava o cantil a pleno, que ele não limpava o fuzil. E um dia, já quase no final do curso, ele falou assim... Foi plotado? 01, olha só. Quase acabando. Já quase acabando. Eu assim, porque eu fazia tudo certo, ele fazia tudo errado, ele chegou junto. Aí eu fui perguntar para ele, né? Ele assim, não, olha só, Zé,
a gente vai sofrer fazendo certo ou errado. Só que assim, né? Tu acordou mais cedo, tu fez isso, tu fez aquilo. Eu não fiz nada, eu dormi mais, né? E no final nós dois não fomos para água gelada, nós não pagamos mais, nós não nos ralamos mais. Pois é, eu já sabia que eu ia me ralar. Por exemplo, eu sabia que eu ia morrer. Então eu não sofria quanto tu ficava sofrendo limpando o teu facão, Sabendo que ia sujar ele depois. sabia que ia sujar. E que por mais que tu limpasse, o coordenador ia dizer que tá sujo, Que tá uma merda. né? Ou seja, eu contei com a sorte, deu certo. Podia ter dado errado, mas eu parti do e engraçado, né, a gente conversar isso e falando, né? Porque isso tem a ver com enfrentar riscos. Parece uma brincadeira, tu traz pro lado engraçado, mas hoje como eu vejo profissionais com medo de enfrentar o risco. Tanto riscos administrativos como operacionais. Né? Medo de enfrentar uma crítica. Uhum. Medo de se despir de vaidade, de ser humilde, porque talvez alguém vai pensar que tu é fraco por isso. E esses exemplos que a gente está falando, né, que eu aprendi no curso, tem a ver com tu enfrentar risco. Quando tu vai para uma ocorrência e tu vai entrar num mato onde está todo mundo armado de fuzil querendo te matar, e tu tem que buscar e capturar eles, racionalmente tu não entraria ali. Então, quando um operador entra nessa busca e captura, seja num recinto fechado, seja numa área de mata, ele está abraçando a morte. Ele está abraçando o risco de perder tudo. O curso de operações, ele te ensina a tu abraçar os riscos em prol de um bem maior. O aluno que não consegue vencer isso, ele sempre vai escolher o caminho mais fácil. Só que o caminho mais fácil nem sempre é o mais correto. Aliás, raramente é o mais correto. O caminho mais correto nas decisões da vida, eles são difíceis, são penosos e vão te deixar cicatrizes. Então, essa questão das expressões que tu usa, que eles vão te ensinar isso. Tu vai sair de um curso sabendo que tu tem que abraçar os riscos. Senão, sem risco não haverá mudança. Sem risco não tem mudança. Sem risco não tem tu chegar no sucesso. Quem chegou no sucesso sem passar uma noite sem dormir? Quem chegou no sucesso sem ter que perder muito tempo pensando na solução de um problema? Resuma para mim, em algumas palavras, 35 anos de operações especiais. Que ali tem, como a gente brinca, né? São 35 anos de história, mas todo mundo contribuiu. 01, Capitão Douglas, Major Douglas, Tenente Coronel Douglas, e Coronel Douglas, e Subcomandante Coronel Douglas. Eu não sei se eu consigo resumir assim numa frase, mas... Em palavras. Vamos lá. A gente perseguiu por muito tempo isso, né? Desde que eu entrei lá no choque e via os oficiais do GAT falando de operações especiais, a gente perseguiu muito isso. E aí eu estou falando de 1997. Né? 7 anos da criação. E no final de 2019, numa solenidade em novembro, dentro do ginásio da Brigada, depois de muito conversar com várias pessoas desde do meio daquele ano de 2019, de receber vários nãos. Olha, não vai nascer o BOP. Eu lembro. Né? E aí teve uma solenidade em que o Instituto Cultural Floresta ia entregar pistolas Glock e alguns outros equipamentos, fuzis e tal. E eu me lembro de ter feito de tudo para que chegasse naquele momento e fosse anunciado, né, o decreto de criação do BOP, que seria o ápice das operações especiais aqui no estado.
E eu me lembro de um dia antes me falarem, ó, o decreto não sairá. Já é uma decisão governamental. Não vai sair. E como a gente, lá no curso, a gente aprende a não seguir o passo 1, 2, 3 e 4, que todo militar segue, a gente pula do 1 para o 4, depende do tamanho da tua perna, tudo com o objetivo de otimizar a ação, a gente começou a fazer alguns movimentos, né? E teve uma pessoa que foi convidada fora do protocolo, tá? E um outro fato que foi uma ação exitosa do Choque e do GAT, numa ocorrência de Novo Cangaço, onde teve um confronto e a ocorrência foi encerrada com sucesso. E mais essa pessoa que chegou na hora da solenidade, fizeram com que as autoridades em cima do palanque achassem que aquela decisão de criar o BOP fosse uma decisão governamental que faria com que a ocorrência e mais aquela pessoa junto fosse uma decisão governamental correta. E em cima do palanque eles mudaram e disseram que iam criar o BOP. Até aquele momento, até as pessoas se juntarem no palanque, o decreto não existia. Quando chegou o convidado, mais a notícia do êxito da operação, as pessoas, né, as autoridades naquela época, começaram a cochichar. E aí o secretário de Segurança Pública, à época, anunciou a criação do BOP. Nossa. Com o consenso do governador de então. Né? E eu me lembro que eu entrei com aquele sentimento no palanque e vi eles tomando a decisão e eu quase fui às lágrimas ali. Os 35 anos, né, de operações especiais aqui, eu vejo como um sonho realizado. Né? Um sonho realizado, mas ainda em construção, né? E vai se construindo à medida do possível. Mas eu fico muito orgulhoso de ter feito parte dessa história, de ter ajudado, mesmo que minimamente, com essa mudança de realidade. Esses 35 anos nós vimos uma operação, homens de operações especiais que eram só reativos, e que mudaram nos últimos anos para serem proativos. Homens de operações especiais que se transformaram, e peço perdão aos doutrinadores, se transformaram em homens de forças especiais de segurança pública. Homens que usam de inteligência operacional, homens que entram no cenário das comunidades para entender o problema, juntar forças e cumprir o objetivo, que é dominar mentes e corações naquele ambiente e produzir um resultado de segurança pública acima da média, com coisas não convencionais e extremamente arriscadas. Então, eu vejo como um sonho esses 35 anos de operações especiais aqui no Estado. O que o senhor deixa para aquele militar que está lá em casa agora, assistindo essa entrevista nesse domingo, depois dessa corrida em comemoração que teve hoje, uma corrida linda do BOP. Preparem as suas almas, porque os seus corpos já nos pertencem. Nunca serão! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bora, 35! João, olha pra onde é. Se der pra segurar, segura. Não deu nem 10 km, vamos? Vamos, João, vamos. Legal, vem, legal.
que pensa em se tornar um caveira, que quer vir para o Batalhão de Operações Especiais, esse ano vai ter o curso. Qual o bizu que o senhor deixa para esse cara? Se entrega de corpo e alma para o teu sonho. O teu sonho tem que ser maior. O sonho de fazer parte, né, das operações especiais tem que ser maior do que tudo que tu vai passar no curso. Tudo que vai fazer com que tu te leve a essa preparação. O sonho, ele tem que ser muito maior e mais forte do que qualquer problema que tu vai enfrentar. E acredite, tu vai enfrentar muitos problemas. Então o teu sonho tem que ser muito robusto para tu enfrentar esses problemas e não voltar atrás. Mais uma pergunta, na verdade vão ser 3. Qual o sentimento de ser caveira? No passado já foi um sentimento de ter conquistado o brevet. Hoje o meu sentimento é de pertencimento a uma comunidade que vive, que respira operações especiais e cuja comunidade eu não posso em nenhum momento desonrá-lo. Eu não posso desonrar os meus irmãos que todo dia se entregam de corpo e alma por um sonho, que é o sonho de ser algo importante para a sociedade. Nós nos entregamos e nos especializamos e buscamos aperfeiçoamento a todo momento porque nós queremos deixar o nosso país mais seguro, o nosso estado mais tranquilo. A gente não pode envergonhar as nossas famílias em nenhum momento. Acho que é isso. E uma pergunta, agora como instituição. A gente acompanhou as mídias sociais essa semana e tá rolando um boato que sai concurso acho que para soldado da Brigada Militar. O pessoal que está assistindo em casa, que tem um sonho em ser brigadiano, tem um sonho em ser policial militar, tem um sonho em ser de alguma especializada, seja BOP, choque, patrés, e que sonha com a tão sonhada a aprovação e o sentimento de pertencimento. O pessoal que está em casa pode esperar concurso para esse ano? Vamos lá. Eu, o Feoli e o Luigi, né, a gente representa aí o Conselho Superior da Brigada quando a gente vai falar para fora da instituição. E a gente pode dizer que o Comando da Brigada, o Conselho Superior, estão trabalhando para conseguir as autorizações para que esse ano nós tenhamos concursos para soldado e para oficiais. Então, qual é a ideia? Nós já estamos aí com vários trabalhos em andamento, esperamos, né, que agora no final de julho, início de agosto, ou seja, segundo semestre, Coisa boa. nós possamos aí lançar, né, os editais para soldados, para o cargo de soldado e para o cargo de capitão. Coisa boa. Tá? Então, nós já temos aí um sinal de positivo, né? Lá o governo do estado já deu o primeiro passo. E que passo foi esse? Ele mandou chamar todos os candidatos já aprovados nos concursos que temos. Então ele mandou. Ótimo. Então nós já vamos chamar aí todos os soldados e todos os candidatos aprovados ao concurso de capitão. Tá? Bom, então, temos mais alguém para chamar? Não, não temos. Então, tem já um indicativo, então, que eu tenho que abrir mais concurso. Né? O próprio governo já anuncia que ele quer completar os nossos quadros ano a ano. Que legal. Então, isso porque não é só... A gente precisa do homem. Né? A gente precisa do aparato humano para transformar em ação tudo isso. O aparato humano é necessário para a gente dar andamento às operações de segurança pública, né? Coisa boa. Então, mas é óbvio, né? Eu lacrar aqui uma data... Não tem como, mas é tem uma como. previsão. E por quê? Por que não tem como? E o próprio governador não o faria, né? E aqui eu não sou advogado dele, mas ele não faria por quê? Porque é uma decisão técnica. Né? O Estado ele tem a recuperação fiscal e isso implica nas finanças e Sim. é gasto com o pessoal.
mesmo que seja lá adiante. Mas ele tem que ser tomada uma decisão técnica hoje para eu poder contratar lá adiante, Sim. que vai implicar nos cofres. Então, essa decisão, ela virá na sequência e a gente tá deixando tudo pronto. Todo o edital, tá tudo correndo para ficar pronto. A empresa que vai fazer a seleção, tudo está correndo para que no segundo semestre nós possamos aí dar essa notícia para aqueles que sonham em pertencer à família brigadiana. E aqui eu já digo, né, aqueles que têm essa pretensão, eles estão vindo para uma instituição que tem uma história de 186 anos de proteção ao povo gaúcho. Então, para entrar nessa família, nós precisamos de pessoas preparadas, qualificadas, mas e principalmente identificadas com a questão de servir a população. Essas pessoas não entrarão na instituição para serem servidas. Ao contrário. Aqui é um trabalho ao inverso. É um trabalho de entrega ao povo gaúcho. Boa. Resumindo, se não nasceu para ser polícia e não é vocacionado, não vem. Não vem atrapalhar e tirar a vaga de quem realmente merece estar na instituição. Coronel Douglas, quero agradecer a tua presença. As comemorações aos 35 anos, né, de operações especiais, o Batalhão de Operações Especiais, dizer para o senhor que o senhor é um irmão que a vida me deu, tá? A nossa relação transcende qualquer meio institucional. É uma rasgação de seda porque é um sentimento. Coronel Douglas, ele se titula burro, mas ele é tão burro que ele é um mega inteligente. Tu liga para ele 4h30 da manhã. Bom dia, coronel. Antes de terminar de digitar, acho que ele fica olhando, digitando, ele fala, bom dia. Então é um cara que sempre está em condições de ajudar o próximo, ajudar a sociedade. Tenho muito orgulho de ser teu amigo, muito orgulho de trabalharmos juntos, embora em lugares diferentes, mas ligados. E dizer que é uma honra, tá? Levantar a bandeira das operações especiais aqui e ter o senhor como convidado. Então, sempre que quiser, retorne. Bom, primeiro eu quero te agradecer por me convidar. Eu acho que essa nossa conversa aqui, eu acho que nós dois nos emocionamos, né? Sim. Em alguns momentos aqui nós dois enchemos os olhos de lágrimas, né? Porque faz a gente refletir, faz a gente lembrar. E como eu te disse, né?